Meus amados irmãos e irmãs, vou iniciar um novo projeto de formação dentro do canal do YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas, chamado Temas da Igreja em Perguntas e Respostas. Temas que eu já abordava por meio das mensagens de WhatsApp. Os vídeos seguirão um cronograma organizado e que trará temas de interesse de todos. A cada semana será dividido em temas de teologia fundamental, teologia moral, doutrina social da Igreja e religião. Desejo que todos possam aproveitar esses vídeos e esta oportunidade para se deixar formar, pois, como diz a primeira carta de São Pedro, antes, santificai a Cristo, Senhor, em vossos corações, estando prontos para dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pede. O primeiro tema que vamos abordar é o dogma da revelação divina. E para falar de revelação divina, o Concílio Vaticano II nos deixou a constituição dogmática chamada Dei Verbum, o Verbo de Deus, que trata desta revelação. No número 2, vai dizer que Jesus Cristo é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade, segundo a qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível na riqueza de seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, e por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Aqui lembramos o prólogo do Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava com o Pai desde o princípio e veio viver entre os homens. Teofilacto Diócrida diz assim: se o evangelista João fala aqui de carne, é antes com o intuito de nos dar a conhecer a indizível condescendência divina, para que lhe admiremos a misericórdia, a qual o levou por desvelo de nossa salvação a se unir àquilo que mais distanciado está da natureza divina, a carne. Já Tertuliano, na sua obra De Carnis Resurrectione, diz: a carne assumida pelo Filho torna-se assim o eixo da nossa redenção. E até chegar em Jesus Cristo, Deus vai se revelando de forma pedagógica, por palavras e ações, na história da salvação. Iniciou na obra da criação, principalmente no paraíso, a queda e o pecado original, passando por Noé, Abraão, os patriarcas, os profetas e, por fim, na chegada de nosso Senhor. Santo Irineu de Lyon vai dizer: o Verbo de Deus habitou no homem e o fez filho de Deus para lhe acostumar a participar da natureza divina de Deus. Meus amados, é importante saber que, conforme a constituição dogmática Dei Verbum, lá no número 4 diz que não haverá outra revelação
antes da vinda gloriosa de Jesus Cristo na sua parousia. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja ensina, meus amados, que a revelação encerrou com a morte do último apóstolo. Esta revelação divina é aceita pela Igreja em obediência de nossa fé, onde nos entregamos livremente ao Deus revelador e obséquio pleno da nossa inteligência e da nossa vontade, e ela é necessária para que possamos participar dos bens divinos. E aqui, meus amados, entra uma observação importante. Um ponto importante a ressaltar antes de terminar esta formação, que são as revelações privadas. Algumas têm sido reconhecidas pela Igreja. As aparições privadas não fazem parte do depósito da fé e não concorrem para a salvação. Elas não servem para melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em uma determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Por isso termino esta formação com esta frase de Santo Afonso Maria de Ligório: todas as obras divinas têm o selo da cruz. Por isso, meus amados, no nosso próximo vídeo, vamos tratar da teologia moral fundamental, com o tema O fim último da vida humana. Até a próxima formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.